Salve galera, Vitão aqui na área para mais um react. Como prometido lá na minha rede do Instagram, eu tô gravando esse vídeo aqui reagindo à notícia a respeito da PEC, né, da proposta de emenda à Constituição número 12 de 2026, de autoria do senador Rogério Marinho. Eu comentei sobre essa PEC no meu Instagram, inclusive publiquei no meu WhatsApp também, no status do WhatsApp, publiquei para todas as minhas redes, denunciando mesmo essa PEC desse senador, porque essa PEC é gravíssima. Tá, pessoal? Gravíssima. É uma PEC que na prática faz a gente retornar à escravidão, só que é uma escravidão moderna, né? E aí vocês vão poder ler, mas basicamente o senador ele quer fazer com que todo trabalhador no país receba apenas pelas horas trabalhadas, né? O que é um absurdo, né? Eles já tinham destruído a CLT, agora eles querem colocar uma pá de cal, né? E acabar de vez com a CLT no país, né? Bom, eu não sei aqui quem tá me ouvindo, mas quem trabalha e é horista, né, sabe muito bem o que significa isso, o que significa você ser um horista, né? Inclusive, se você que estiver me ouvindo, escutando aí, tiver algum amigo que trabalha dessa forma, ou se você mesmo for um horista, coloca aqui nos comentários que eu quero saber de você, qual que é a sua opinião em ser horista, e eu quero saber se sua vida ela efetivamente melhorou depois que você se tornou horista. Eu pergunto isso porque a minha experiência pessoal, pelo menos, foi uma merda. Entendeu? Foi horrorosa. Quando você consegue trabalhar o suficiente para valer a pena, esse dinheiro costuma ir embora na primeira crise que você tem, seja essa crise de saúde, seja uma crise da própria empresa, seja uma crise do próprio mercado capitalista, né, que a gente vive. E como todos sabemos, né, que beleza um mercado capitalista se não é viver de crises, né? O mercado capitalista ele vive e sobrevive de crises. Então, trabalhar como humorista basicamente é aceitar que na próxima pandemia todo mundo fique em casa, tenha duas escolhas, ou fique em casa e morra de fome, ou saia de casa e morra da pandemia que estiver rolando. São essas duas escolhas que a gente vai ter na próxima pandemia, basicamente. Pra vocês terem noção do quão grave. Quem ficou em casa, por exemplo, e pôde receber um salário que era CLT na época da pandemia, sabe como isso fez a diferença pra pessoa não morrer de fome. Quem, por exemplo, era horista, que nem eu falei, e dependia, né, de sair pra trabalhar pra ganhar dinheiro, essa galera também sabe que se lascou e não foi pouco. Entendeu? Que passou um mal bocado aí nessa pandemia e que teve muita gente realmente que passou necessidade. Tá? Passou necessidades. Na época, inclusive, não à toa, um tal de Jair Bolsonaro foi obrigado pela Câmara dos Deputados, à época, a dar um auxílio, chamado Auxílio Brasil, para que essas pessoas que dependiam de ter que sair de casa para ganhar dinheiro não tivessem que sair, tá ligado? Porque senão o desastre teria sido muito maior. Então assim, né? Vamos lá, vamos reagir ao nosso amigão aqui do Parabólica. Vamos lá. Lembrando que essa aqui é o react do vídeo chamado PEC de Flávio Bolsonaro pode cortar até 29% do salário. Entenda. Vamos ver o que nosso meninão tem a dizer. E olha a extrema-direita tentando dar mais um golpe no Brasil. E isso passa pelo candidato à presidência da República, o Flávio Bolsonaro, que já tentou uma aí com o Donald Trump agora, recentemente, mas tiro no pé. E é tiro no pé de novo. Mais um tiro no pé do Flávio Bolsonaro. Eles estão tentando aprovar uma PEC que reduz os salários. Reduz bastante, 29% do salário mínimo, caso o fim da escala 6x1 passe. Já que eles não vão conseguir barrar o fim da escala 6x1, que agora falta passar pelo Senado, eles vão tentar aprovar uma PEC que sobressaia. Eu vou explicar pra vocês o que tá acontecendo. Então curte esse vídeo, porque esse assunto é muito sério. Aí, gente, eu vou falar a mesma coisa que o nosso amigo Parabólica. Curta esse vídeo aqui, se você tá aqui assistindo, curtindo os meus reacts, curta esse vídeo, ativa o sininho do meu canal para que sempre que eu poste vocês sejam notificados e recebam em primeira mão, tá, os vídeos. E não se esqueçam também de comentar, tá? Me sigam aqui nessa plataforma e no Instagram, tá bom? E sigam o colega aí do Parabólica, ele é muito bom também. Muito importante, eu vou passar pra vocês nos detalhes todo o processo que tá acontecendo agora, tá bom? Eu agradeço de coração. Primeira coisa, eles estão tentando barrar o fim da escala 6x1. Claro que e esse anúncio veio atrás. Mas é claro que eles estão. Ou vocês acham, ou vocês... Assim, alguém aqui, me diz, alguém aqui, por algum momento de devaneios, achou que a elite
Os caras que ficam no poder ali mamando assim, ó. Tô falando daquele que fica na vida mansa, ó. Você acha que esse cara que fica na vida mansa, você acha que ele ia deixar barato? Você acha que os caras que, que mexem as engrenagens desse sistema de moer gente, você acha que eles iam deixar passar uma dessa? Fim da escala 6x1? Não. Tá me tirando que eu vou aceitar sem reação, sem reagir. Jamais a elite brasileira ficará inerte. Nós que somos trabalhadores temos que ter duas certezas, meus amigos. Duas. A primeira delas é Roberto Carlos no final do ano. Pelo menos enquanto ele estiver vivo. E a segunda delas, que nós temos que ter certeza, é que a elite, a burguesia desse país jamais aceitará nada sem resposta. Jamais aceitará cair sem lutar. Se o trabalhador e a burguesia, como se fossem lutadores de MMA, percebe? Nenhum lutador de MMA desiste da luta sem lutar. Só os fracos. E quem é fraco nem vai pro MMA. Eu, por exemplo, não luto no MMA, porque eu não ia tancar. Mas eu tenho uns amigos aí, pelo menos tem um amigo protagonista que gosta de sair no soco, na joelhada, na pá. E tá aí, ó, publi de graça aí, protagonista. Mas ele sai na porrada, meu, sai debulhando mesmo. E ele nunca desistiu de uma luta sem lutar. Bicho é brabo. Mano, enfrenta qualquer um. Pois assim é a burguesia desse país, meus senhores. É um lutador voraz, que não se intimida. E que vai pra cima do trabalhador como a onça vai pra cima da capivarinha. É assim, nós somos uma capivara gorducha e a burguesia é a onça maquiavélica. É a onça malvada que vai lá e prau! Entendeu? É isso, filho. Então, a gente tem que pensar o seguinte, já que a gente é capivara, a gente faz como? A gente ganha na quantidade, meu parceiro, entendeu? A gente ganha na quantidade. A gente tem que ter um mar de capivaras, porque quanto mais capivaras, melhor. Vamos lá, segue no React. Através da criadora da proposta do fim da escala 6x1, a criadora inicial, que é a deputada Érica Hilton. Vamos dar uma olhada que ela fez essa publicação ontem no Twitter. Fim da escala 6x1, todos os olhos no Senado. Urgente, o senador Flávio Bolsonaro e seus aliados apresentaram uma PEC no Senado que acaba com a CLT e cria a escala 7x0, a PEC 12 de 2026. A PEC já recebeu 40 assinaturas, está na Comissão de Constituição e Justiça, na CCJ do Senado, e pode ser aprovada nessa semana. Veja os senadores que assinaram a PEC da 7x0 e precisam ser pressionados para retirarem suas assinaturas e aprovarem a nossa PEC pelo fim da 6x1 sem alterações. Ela fez um fio com o nome de todos os senadores que assinaram, tá? Então eu deixo o link na descrição, todos os links aqui que eu vou falar estão na descrição. Vão lá e vejam, inclusive ajudem a não elegerem estes políticos, tá bom? Por favor, muito importante. Mas vamos falar agora sobre o que se trata essa PEC, tá bom? Ela foi apresentada pelo Rogério Marinho, do PL do Rio Grande do Norte, exato, tá bom? E de maneira geral aqui, de maneira simples e objetiva pra vocês, é o seguinte, se o fim da escala 6x1 for aprovado, e vai ser aprovado, a gente vai acabar com a escala 6x1 no Brasil, eles criaram uma PEC que vai modificar, tá? Essa PEC, proposta de emenda constitucional, é para uma emenda que vai modificar o artigo 7º da Constituição. O artigo 7º é o artigo que fala sobre direitos dos trabalhadores urbanos e rurais. Ele vai fazer algumas modificações em alguns parágrafos desse artigo 7, pontuais. Em linhas gerais, é o seguinte, tenta colocar o acordo individual entre o trabalhador e o patrão acima de acordos coletivos, acima de questões coletivas. Então é o seguinte, o acordo individual, eles vão reduzir em 29% o salário mínimo, ou seja, o salário mínimo que hoje é 1.621, com o fim da escala 6x1, não reduz o salário mínimo, não pode, é inconstitucional reduzir o salário mínimo, tá? Então assim, acabou a escala 6x1, a gente entrou, por exemplo, na 5x2, o salário mínimo continua. O que eles estão tentando fazer é o seguinte, que você pode optar pelo regime de CLT, que aí você vai ter todas essas questões, mas você pode optar também por acordos individuais. Só uma pausa aqui. Gente, vamos lá. O que vocês acham que vai acontecer se essa PL aí do senhor Rogério Marinho sair e for aprovada? Sabe o que vai acontecer? Eu vou te contar o que vai acontecer. Você vai chegar pro seu patrão e você vai falar assim, patrão, eu quero ser CLT. Aí ele vai olhar bem pra sua cara e vai falar, você quer? Bom pra você. Aqui na minha empresa não tem vaga CLT. Aqui na minha empresa só tem vaga PJ. Se você quiser trabalhar aqui, vai ter que ser PJ, meu amiguinho. Eu não tenho vaga de CLT pra você, nem pra ninguém. Não existe vaga CLT na minha empresa. É isso que vai acontecer, tá? É isso. Porque é o seguinte, a CLT, ela garante direitos para os trabalhadores. Esse direito não vem de graça, tá? Esse direito não vem de graça. Obviamente, esse direito sai do bolso do patrão. Ele paga para que nós, trabalhadores, podemos ter nossos direitos garantidos, certo? Ele paga por isso. Você acha que se tiver uma opção pra ele, que ele gaste dinheiro, e uma opção que ele não gaste dinheiro, por óbvio, ele vai na opção que não gasta.
Entendeu? Ah, essa opção aqui eu não preciso gastar nada, é ela que eu vou querer. É simples, é isso que vai acontecer. Se der a opção, não existirá a opção de CLT. E eu falo isso com tranquilidade, porque hoje já é assim. Hoje já tem muita empresa que opta por contratar um PJ do que um CLT. Tem ou não tem? Tem ou não tem? Então, assim, é complicado, sabe? Você dar uma opção é, na prática, você excluir a opção do CLT. É isso que vai acontecer. Vamos ver o que ele vai falar. Vou continuar assistindo. Mas vocês viram, né? Porque o bagulho é preocupante. Vocês sentiram a pressão. Optando por acordos individuais, você pode trabalhar 7 por 0, por exemplo, para você manter um salário mais alto. Mas se você não optar, eles tentam colocar que o pagamento, né, no contra-cheque vai vir pelas horas trabalhadas e não por um mínimo, não por um piso. Compreenderam? Então, por exemplo, já que não vai reduzir a PEC, ou na verdade o fim da escala 6 por 1 não vai reduzir o salário mínimo, continua sendo 1.621 e a tendência é que aumente ao longo do tempo, né? Assim esperamos. O que eles falam? Não, tem que reduzir sim. Eles querem colocar como por horas trabalhadas. E colocando por horas trabalhadas, já que você não vai fazer 6 por 1 em regime de 5 por 2, baixa para 1.297 salário mínimo. A não ser que você faça um acordo individual com o patrão, e nesse acordo individual com o patrão, sabemos, você trabalha 7 por 0, aí você pode ter o seu salário mínimo como é normalmente. Vocês compreenderam isso? Vocês entenderam o absurdo? E isso também conta, tá? Nesse acordo. Ou seja, na prática é o seguinte: vocês querem a escala 5x2, 4x3, vocês podem fazer a escala que vocês quiserem, meus parceiros. Só vocês não vão ser pagos por isso. Vai ficar em casa? Vai ficar em casa e vai descontar do teu salário. Ah, mas eu quero o salário mínimo. Ah, mas eu quero ter direito de ganhar o mínimo. Ah, bom. Nesse caso aí, então você tem que estar disposto a trabalhar todos os dias da semana, de segunda a segunda. Aí a gente conversa, entendeu? Aí a gente conversa, sabe? Difícil, complicado. Para você que achou que no capitalismo você ia fazer hora extra para ganhar dinheiro e comprar um apartamento, a hora extra é para comprar comida. A hora extra vai ser para pagar a tua conta de água e de luz. Olha só, olha o sonho da liberdade. Olha a liberdade como ecoa nos ouvidos, não é? Um vazio que só significa em palavras e em atos nada. É puxado. Nessa questão de redução, de trabalhar receber por horas trabalhadas especificamente, consta inclusive na somatória do 13º, do FGTS, ou seja, você vai receber menos em todos os sentidos. O fim da escala 6 por 1 não reduz salário, mas eles estão querendo mostrar que vai reduzir. Eles estão querendo que aprove justamente você receber por horas trabalhadas, então reduziria o salário. A não ser que você faça um acordo e resolva trabalhar 7 por 0, o acordo individual, aí não, e tudo bem. Ou seja, a gente está falando de uma PEC da escravidão, basicamente é isso. E é isso. Isso é um absurdo vindo, porque não é um absurdo, mas não surpreende. Podia encerrar o vídeo aqui, da né? extrema direita. Now the world don't move to the beat of just one drum. What might be right for you may not. Direita vindo do senador Flávio Bolsonaro, pré-candidato aí à presidência da República. Ou seja, ele tá, na minha opinião, ele tá dando um tiro no pé. Esse vídeo aqui tem uma função também de mostrar, esclarecer isso pra vocês. Eu quero até dar uma olhada aqui no artigo, porque aí fica mais fácil pra gente entender. Veja, meu amigo, eu não acho que é um tiro no pé não, tá? Eu acho que ele tá apostando, isso, achismos, tá? Aqui estamos no campo dos achômetros. Eu acho que essas propostas de campanha do senhor Flávio meio que são sinalizações para o presidente Donald Trump do que ele vai ganhar caso haja uma intervenção externa nas eleições brasileiras e de repente o Flávio ganhe. Sei lá. Entendeu? Não disse nem como, nem onde, nem nada. Só joguei no ar. Porque vai que entende. Vai que entende. Essa é a fita. E por quê? Porque atualmente o Lula tá em negociação com o Trump. E a gente sabe como funciona uma negociação, né? O Flávio tá fazendo papel para puxar a negociação pro lado do Trump. Para que o Lula tenha que ceder ainda mais. Porque caso não ceda, né? Caso não ceda, a gente já sabe o que vem na sequência. E digo mais, tá? Corre esse risco dele ceder e ainda assim se fuder. Na minha humilde opinião, quando o interlocutor truca, que é o caso, porque pra mim isso que o Flávio tá fazendo não é tiro no pé não, é truco. Quando o interlocutor truca, a gente pede 6. Bate na mesa e... entendeu? Paga de louco. É isso. E tá aqui, gente, link na descrição dessa proposta de emenda constitucional. Aí a gente tem aqui a modificação. Artigo 1º. O artigo 7º da Constituição de 88 passa a vigorar acrescido dos seguintes parágrafos. 2º, 3º e 4º, remunerando-se o atual parágrafo único como novo primeiro. Então, o que modifica? Olha só. Ficaria assim. Segundo, é garantida a compensação de horários e a redução de jornada mediante acordo individual
convenção coletiva de trabalho ou livre pactuação contratual direta entre empregado e empregador, inclusive por hora trabalhada, prevalecendo o disposto em contrato individual de trabalho sobre os instrumentos de negociação coletiva. Nossa. Então, o acordo individual é o que prevalece. Gente, olha que absurdo isso. Olha que absurdo. Na prática, os caras literalmente escreveram isso no final, que a decisão individual sobrepõe a decisão coletiva. Gente, pelo amor de Deus, deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. O que é que a decisão coletiva determina? Ela determina piso salarial. Nenhuma decisão coletiva fala sobre teto. Sabe por que não fala sobre o teto? Porque não precisa falar sobre o teto. A gente tem que falar sobre piso, sabe? Se fosse pra pagar mais do que os caras estão pedindo, os caras não botavam isso na lei, não. Você tá achando que está entrando na lei porque você vai ganhar mais? Adivinha só. Errado. Isso tá entrando na lei é pra você ganhar menos. Acorda. Acorda, cara! Acorda, gente! Acorda! Isso é legalizar que a gente ganhe menos. Mano, imagina. Um processo coletivo são vários trabalhadores falando assim, olha, menos do que isso, mata nós de fome. E o patrão tá falando, mas tem o Joãozinho ali que diz que não morre de fome não. Se a maioria de vocês tem filho, aluguel, a puta que eu pariu, isso é problema de vocês. O Joãozinho ali falou que consegue fazer a 2 centavos o minuto. Ou melhor, 2 centavos a diária. O Joãozinho tem apenas 10 anos de idade. E aí, o contrato individual do Joãozinho vai se sobrepor a todos os outros e a gente vai passar a valer o contrato do Joãozinho. Que ano é isso? Pré-revolução, revolução industrial com trabalho escravo infantil? Não. Isso a gente tá falando em 2026, junho. Gente, a IA era pra fazer o quê? Era pra ajudar ou pra escravizar nós? Pelo amor de Deus. A produtividade aumenta e eles escravizam nós? Que é isso, véi? Sabe? Terceiro, na hipótese de redução de jornada de trabalho prevista no inciso 13 deste artigo 7º, o valor mínimo da hora trabalhada será proporcional do salário mínimo nacional ou ao piso da categoria, calculando com base na jornada máxima de que trata o inciso 13, observada a mesma proporcionalidade do cálculo de demais direitos trabalhistas, incluindo férias, 13º salário, FGTS e outros benefícios legais de acordo com a carga horária efetivamente trabalhada. E quarto aqui, mediante previsão em contrato individual de trabalho, jornada de trabalho poderá ser flexível, respeitada a jornada semanal máxima de que trata o inciso 13, observando o disposto no artigo 3º. E aí tem a justificativa deles aqui, eu não vou ler a justificativa, mas tá aqui uma proposta do Rogério Marinho com a assinatura do Flávio Bolsonaro. Então não tem mistério. É o seguinte, você quer trabalhar na 5x2? Você quer trabalhar na 5x2? Então vai valer pra você a carga horária de trabalho. Então você vai ter redução do salário mínimo na 5x2. O teu salário mínimo fica... Vamos ver que posto desse inciso 8 do disposto 3. Vamos ver. Alguns momentos depois... Bicho... Que merda. Na real, inciso 13 no artigo 3, na verdade, não tem nada a ver com horas de trabalho. Na verdade, o que fala sobre as horas de trabalho é o inciso 13 também, só que do artigo 7 da Constituição Federal, que trata sobre a jornada de trabalho. No inciso 13 do artigo 7 da Constituição Federal, tá escrito lá, estabelece que a jornada de trabalho normal não deve ser superior a 8 horas diárias e 40 horas semanais, que vai ser alterado, né? O fim da escala 6x1 vai alterar isso para 40 horas semanais. Então, assim, não deve ser superior a 8 horas e 40 horas semanais, certo? Mas permite a compensação de horários e redução de jornada por meio de acordo ou convenção coletiva. Então a alteração é essa que os caras estão fazendo basicamente, entendeu? Então antigamente a convenção coletiva ficava acima do acordo individual, eles querem alterar isso, agora o acordo individual pode ficar acima da convenção coletiva, e aí eles dizem aí que a jornada do trabalho poderá ser flexível, respeitada a jornada semanal máxima como jornada máxima, mas ele não fala do mínimo, né? E não trata do mínimo por quê? Porque a CLT, na época que ela foi escrita, ela tratava de carga horária máxima justamente para o trabalhador não ser escravizado, né? Vamos ver o que ele tem a dizer aqui. Flexível,
respeitada a jornada semanal máxima de que trata o inciso 3, observando o disposto no artigo 3º. E aí tem a justificativa deles aqui, eu não vou ler a justificativa, mas tá aqui uma proposta do Rogério Marinho com assinatura do Flávio Bolsonaro. Não tem mistério. É o seguinte, você quer trabalhar na 5x2? Você quer trabalhar na 5x2? Então, vai valer pra você a carga horária de trabalho. Então, você vai ter redução do salário mínimo na 5x2. O teu salário mínimo fica de 1.621 para 1.297. Eu quero receber 1.621, como eu recebi antes. Então, você faz um acordo com o patrão e trabalha na 7x0. Você não tem descanso. Eles estão fazendo isso, eu não sei se vocês lembram, quando agora foi aprovado na Câmara, o fim da escala 6x1, muitos deputados, políticos, senadores do PL falaram assim, então a gente vai deixar ferrar mesmo. Eles falaram, o Nicolas Ferreira falou isso. Agora deixa ferrar, vamos ver. Vocês entenderam agora? É o seguinte, o que os caras estão propondo aí é literalmente o seguinte: ou você trabalha na 5x2 e aí você vai ganhar menos, porque é como se o pessoal que trabalhava 6x1 vai deixar de trabalhar um dia e aí vai ter que compensar aquilo durante a semana, ou simplesmente vai deixar de receber o salário, entendeu? Se quiser não trabalhar esse dia a menos, ou você vai trabalhar as mesmas 40 horas semanais, só que espalhadas pelos 7 dias, entende? Então o patrão, na prática, ele não vai te colocar para trabalhar mais horas e ganhar mais. Ele vai te colocar para trabalhar o mesmo tanto de horas, só que por mais dias. Então, enquanto a gente tá pedindo o fim da escala 6x1, que é para ter um dia a mais de folga pro trabalhador, e ele poder trabalhar 5 dias da semana, certo? Normal, 40 horas semanais. E não mais 44 horas semanais. Seria só 4 horas. Seria só 4 horas a menos de trabalho. Que hoje, com o IA, com esse tanto de coisa, sabe, é facilmente pago pelo patrão. O patrão lucra pra caramba. Ele não pode pagar 4 horas de descanso pro trabalhador? Pensa bem. Não. Ele quer que você trabalhe as mesmas horas, só que por 7 dias na semana. Todos os dias. Que pra ele é isso. Não importa... Pro patrão, pouco importa quantas horas você trabalha. O que importa é você estar lá todo dia batendo ponto, que nem um escravo do cacete. Eles estão fazendo essa força pra destruir, sabe? Vocês têm noção que é político votando, fazendo o contrário ao que o trabalhador quer. Porque, em geral, a maioria, assim, do Brasil quer o fim da escala 6x1. Quem é trabalhador sabe o quanto que isso é pesado. E aí os caras estão lá fazendo um movimento contrário. E fala assim, tudo bem, você quer o fim da escala 6x1, só que você vai receber menos. É lógico, porque aí você tem toda essa campanha nacional do fim da escala 6x1, você tem até presidente da república se posicionando a respeito, você tem todo mundo se posicionando a respeito. E aí o que acontece depois de tudo isso? Frustração. O trabalhador na prática, ele vai ter o quê? Ele pode até ter um dia a mais de folga, só que ele vai ganhar menos. E o colega dele, que tá trabalhando todos os dias sem descansar, vai estar ganhando o mesmo salário mínimo de 2, 3 anos atrás, de 4 anos atrás, sem correção inflacionária, sem nada disso. O mesmo saláriozinho, michuruca, ano após ano, perdendo para a inflação, né? Como a gente sabe, né, é sabido, desde 2014, eu tenho os dados aqui, né? Inclusive, quem tiver curiosidade pode pesquisar, a própria Gemini do Google te fala essa informação, não é segredo para ninguém, que de 2014 até 2016 foi o fim do ciclo de valorização do salário mínimo, né? Não sei se vocês se lembram, mas em 2014 houve o impeachment da Dilma Rousseff, ou como a galera do meu campo político gosta de falar, o golpe contra a Dilma Rousseff. Por que a gente fala golpe? Da minha perspectiva de trabalhador, olhando para esses dados agora, eu consigo ver, passado o tempo, que realmente foi um golpe e não um impeachment. Porque, veja, e golpe não só contra a Dilma, mas contra os trabalhadores brasileiros. Porque o próprio Gemini vai te falar que a valorização do salário mínimo ela ocorre até 2014. Né? E a partir de 2014 até 2016, que é o período de Michel Temer, encerra-se, né, essa valorização. Então, no ano do golpe, o aumento é de 1,2% em relação à inflação. Em 2015, o aumento é de 1,4%. E aí, em 2016, chega aí em torno de 2,9%. Só algo acontece em 2016, a gente tem as eleições. E em 2017 entra quem? Entra o Minto, né? Lembra? O Minto! Então, entra ele. E a partir dele é que inicia-se a estagnação total do salário mínimo. E aí, a partir daí, o salário mínimo ele só recupera a perda inflacionária. Ou seja, na prática, o valor de compra do salário mínimo permanece igual, estagnado. Você só vai ter ali um reajuste inflacionário. Então, em 2017 você não tem aumento real, é só reajuste inflacionário. Em 2018 você teve um pequeno aumento em alguns meses, mas em outros teve perda real.
e aí no final do ano tem, na real, uma perda do salário em 2018, né? Então, pela primeira vez em muitos anos, a gente tem uma perda do salário para a inflação. A inflação, ela desvaloriza o salário mínimo. E com essa desvalorização do salário mínimo, vocês vão se lembrar que na prática, isso faz o quê? Aumenta a fila do osso. Vocês vão se lembrar disso? Pois é. Aí, de 2019 a 2022, você tem reajustes apenas que repassam a inflação, né? Mais uma vez, então, sem aumento de ganho real. Quando você tem a retomada de política de ganho real do salário mínimo? Adivinha? Lula! Lula! A partir de 2023. A partir de 2023. Viva Lula! Viva os trabalhadores do Brasil! Porque em 2023 a gente tem o quê? Quem que assume em 2023? Lula! 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 Lula assume em 2023. Em 2022 acaba o mito. Popcorn! E 2023 inicia o Lulinha Paz e Amor. E ele não entra sozinho, ele entra com o Geraldo Alckmin de vice. Se lembrem bem, eles falam que é um governo de coalizão. E esse governo de coalizão, centro-esquerda e centro-direita, digamos assim, que é Lula e Geraldo Alckmin, você tem o que? Essa retomada de ganho real do salário mínimo, né? Então, o governo federal sanciona a lei 14.663, retomando a política de valorização que garante o NPC somado ao índice de crescimento do PIB consolidado de 2 anos anteriores. Então essa é uma lei de 2023. E todas essas informações, ó, vocês podem conferir nos órgãos oficiais, mas não é segredo para ninguém. Tá aqui, ó, o próprio Gemini do Google, que a gente sabe que não pode ser acusado de ser comunista, entendeu? Ou esquerdista. Ele tá aqui falando essas informações que eu acabei de supracitar para vocês, tá? Tá aqui, ó. Então é só pesquisar ali bonitinho, ó. Quando foi o aumento real do salário mínimo a partir de 2014? E você vai ter essas informações aqui, tá, pessoal? Simples assim. Então vamos voltar aqui pro vídeo, porque como a gente pôde ver, nos governos da extrema direita, a gente não só tem estagnação do salário mínimo, como a gente tem perda salarial. Isso na prática, quando a gente fala de salário mínimo, de perda de salário mínimo, perda da capacidade de compra do salário mínimo, na prática não é só o salário mínimo que perde, são todos os assalariados, porque os salários, eles são baseados no salário mínimo, porque o nome já diz, é mínimo. Então, quando alguém que ganha salário mínimo perde, todo mundo perde, todo mundo que é assalariado perde. Quando alguém que ganha salário ganha aumento, por óbvio, todos aqueles que são assalariados também ganham, tá? Porque os salários sobem juntos e descem também juntos. Então vamos lá, segue aí com o nosso amigo Parabólico. É como uma punição, fazendo da política uma punição, pra minar o fim da escala 6x1. Pra minar o fim da escala 6x1. Como é que tá agora? Tá na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, que a Comissão de Constituição e Justiça verifica se há alguma irregularidade, passando, vai pra votação. Então é muito importante a gente ficar de olho nisso. E aí eu vou deixar os links aqui, tanto o link da proposta, tudo pra vocês lerem, o link lá do perfil da Erika Hilton, pra vocês lerem também quem são esses senadores, pra continuar fazendo pressão. E eu deixo também uma pesquisa de opinião pública, oficial também do Senado, pra vocês votarem. Legal. Vamos parar o vídeo aqui, porque agora ele me deixou curioso, Parabólica. Quem são os senadores? Alguns momentos depois. Beleza, tá aí, ó. Encontramos os senadores que estão assinando essa patifaria. Então vamos ver o nome dos safados, daqueles que não devem votar, que estão contra o trabalhador. Vamos ver. Então a gente tem senador Rogério Marinho, PL, que é o autor aí da obra. A gente tem senadora Damares Alves, republicanas, surpreende 0 pessoas. Eduardo Girão, do Novo, aquele do feto, aquele ridículo. Senador Laércio Oliveira, do PP, sei lá quem é, nunca ouvi falar. Hamilton Mourão aí, ó, o vice do mito, tá aí, ó. O Plínio Valério, sei lá quem é esse cara, do PSDB. O Marcos Rogério, PL. Senador Hermes Clans, também do PL, tudo partido do Jair, ó. Senador Zequinha Marinho, do Podemos. Senador Luiz Carlos Reins, do PP. Magno Malte, o astronauta Marcos Pontes, ó, arrombado, olha aí, ó. O senador Wilder Moraes. Jaime Bagatoli, ó. O Flavinho, Flavinho. O Tivenelson Valentim, sei lá como fala o nome desse cara. O Ciro Nogueira, Tereza Cristina, Carlos Portinho, Doutor Hiran, Eduardo Gomes, Senador Márcio Britar, tudo do Partido do Minto. Lucas Barreto, do PSD. Sérgio Moro, lixo, também do Partido do Minto, ó. Romário, enfim. Ângelo Coronel, Marcos Duval, aquele lá que era da SWAT, né? O Efraim Filho, Doutor Eudócia, do PSDB.
Vanderlan Cardoso, do PSD. Isalci Lucas, do Mito. Roberta Acioli, Republicanos. Sérgio Petecão, do PSD, ó. Cleitinho, do Republicanos. Espiridião Amin, ó, do PP. Wellington Fagundes, do Minto. Senador Jaime Campos, ó, do União. Nelsinho Trade, do PSD. Carlos Viana, do PSD. E Oriovisto Guimarães, do PSDB. Ufa. Caraca. Gente pra caralho. Agora, o que eu acho impressionante é que você pode, ó, dá pra contar nos dedos dos partidos, ó. PL, a maioria. Republicanos, o Novo, que não tem mais nada novo do que o velho, né? Do que a velha política. O PP, do antigo Paulo Maluf, não sei quem se lembra aqui de São Paulo. O PSD, União, Avante e o PSDB, né? Porque não podia ficar de fora, PSDB. Então tá aí, né? Não vejo nenhum senador do PT. Não vejo nenhum senador de esquerda aqui. Impressionante, nem de centro-esquerda. Quer dizer, tem uns caras da extrema-direita que consideram o PSDB de centro-esquerda, né, mano? Ele falou, você não vai stand-up, meu. É a onda do momento stand-up. Você não vai pro mundo do humor. Aliás, tudo aí, ó. Todo mundo aí, ó, é de direita. Todo mundo. Tá aí, né? A galera que fala que não é esquerda nem direita. Como é que vocês vão se posicionar agora? Porque os caras da direita, ó, estão aí em peso. E geralmente essa galera que fala que não é esquerda nem direita volta nesses caras aí. Então assim, fica a reflexão. Pra vocês verem aí como é real, oficial. É proposta literalmente pelo patronado. Não tem como dizer outra coisa, né? Eu falando aqui parecia a chamada da quinta B, né? Só os nomes estrela. Mas enfim, tá aí, né? Arte. A gente pede um, o patrão fala que não vamos ter nada, e agora a gente faz o quê? Entre um ou nada, eu acho que a gente devia era dobrar a aposta, né? Falar assim, então agora a gente vai querer 2. Só porque vocês não quiseram dar nada, a gente vai querer mais 2 dias de folga. Pra mim tinha que trucar. É isso. Obrigado aí pra quem me segue. Lembrando aí pra quem ainda não me segue e tá vendo esse vídeo, se inscreve no canal se você, né, não é inscrito. Dá like. Tá? Não deixa de compartilhar também esse conteúdo e considera apoiar, né, o nosso canal, caso você queira mais vídeos como esse, né? Tá o QR Code em algum lugar aqui na tela. E é isso, tamo junto, obrigado aí, vamos que vamos e é nóis.